Bom, então, penso que depois deste pequeno problema técnico, estamos em condições de dar início a esta sessão de café, de conversas com café, desculpe, obrigado, que ia dizer que é um grande gosto ter-vos aqui, e em especial também as nossas convidadas que estão na mesa, para nós ouvirmos falar, para ouvirmos o olhar do entroncamento destas senhoras, que são senhoras que a maior parte de nós todos conhecemos muito bem e que não precisam de apresentação. Talvez a professora Graciete Rosa seja a menos conhecida, mas curiosamente é uma natural do entroncamento, uma pessoa natural do entroncamento, e que nos últimos anos tivemos o prazer de reencontrar e que simpaticamente acedeu a vir aqui partilhar connosco e um partilhar do olhar, do entroncamento, mas de alguém que neste momento está fora. As outras senhoras, penso que dispensam apresentações, a Paula Carlotto, a Manuela Patu, a Joana Ribeiro aqui a trabalhar com as pessoas menos novas, são pessoas que nós temos vindo a habituar a olharem, a falarem, a participarem e a serem vozes ativas na nossa cidade e que vão continuar a ser por muitos anos pessoas de referência na nossa cidade. E por último, António Miguel costuma estar do lado de lá a tirar fotografias e que hoje percebeu que às vezes estas coisas têm umas dificuldades para quando se começa a estar aqui deste lado. Estava-me a esquecer também de uma presente ausente, Ana Geraldes, que vai aliás iniciar a sua intervenção, que por motivos profissionais não pôde estar presente, mas também partilha connosco uma mensagem, depois o Miguel vai fazer o favor de gerir esse processo. Portanto, a todas queria agradecer a vossa disponibilidade, a vossa simpatia, e nós continuamos teimosamente a tentar fazer estas reflexões ao fim da tarde, umas vezes, à noite outras, e é sempre bom ver esta sala composta para refletirmos em conjunto sobre um tema que eu acho que nos apaixona a todos, que é a nossa cidade. Muito obrigado, Miguel. Então, muito boa tarde. Bem-vindos, muito obrigado por estarem neste final de tarde connosco. Eu penso que o problema que tivemos aqui, que não foi problema, foi que a Ana Geraldes, jornalista da SIC Notícias, e foi a última diretora do jornal do Entroncamento, e que ainda colaborou com o Entroncamento Online, mandou um pequeno depoimento gravado que não estávamos a conseguir abrir o fecheiro. Portanto, connosco aqui, para além da Ana Geraldes, que vai estar de viva voz gravada com o seu depoimento, temos a Graciete Rosa, a Manuela Patu, a Paula Carlotto e a Joana Ribeiro. Por esta ordem, tivemos aqui uma ausência de última hora, por motivos da doença, da Maria de Lourdes Rodrigues, conhecida por Juca. Eu utilizei esta ordem porque vai ser a ordem acordada, pela qual cada uma delas vai fazer uma pequena apresentação, não só da sua pessoa, como da forma como olham o entroncamento ou viveram as suas experiências profissionais, académicas, ou até as experiências da juventude nesta terra. Passados esses 10 minutos, abríamos então um diálogo com todos, para refletirmos e para olharmos todos, mais as mulheres, não estou aqui a escolher os homens, mas é mais as mulheres, uma vez que esta iniciativa da Câmara Municipal se insere nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, que se realizou faz hoje 8 dias, 8 de março. Então, se podemos ouvir o depoimento da Ana Geraldes, vamos ouvi-la. Olá, uma saudação a todos, antes de mais. A conversa está muito bem entregue e seguramente terá bastantes ouvintes atentos, mas deixando uma mensagem, queria apenas deixar assim umas notas mais pessoais sobre o que é crescer no género feminino aí no entroncamento. Foi aí que eu cresci, assim quis o destino, que essa condição não nos é propriamente dada a escolher, mas se fosse, eu sei hoje que escolhi viver noutro local, de que gosto, em Lisboa, que
que aquilo que esteve nas minhas raízes fez muito do meu pensamento e a minha maneira de ser, e determina também muito daquilo que sou hoje. Deixem-me falar-vos de um homem que eu tenho como exemplo, que quis o destino que além da mulher, como assim chamamos, e a mulher que eu gosto de chamar e não esposa ou senhora, como se ser mulher fosse desde logo assim de uma certa forma diminuído, escondido ou submisso, que não era todo o caso. Esse homem teve uma filha, teve 2 netas e acabou a abraçar na sua vida, assim do dia a dia, mais a mãe e mais a cunhada. Uma casa cheia de mulheres para um homem só. No meio ferroviário, noutros tempos da condição masculina, eu nunca vi no meu avô qualquer diminuição da mulher. Antes, pelo contrário, na sua casa, como no seu trabalho, onde era ferroviário, havia muitas mulheres. Havia um respeito que não era cerimonioso e muito menos de galanteador. Era um tratamento de pessoa. E é isso que aprendi que somos, mais do que mulheres ou homens, pessoas. Com características diferentes, mas isso é de todos os seres humanos. Também há mulheres e homens muito diferentes. Há mulheres que são bem machistas e homens que não sabem reconhecer que o mundo tem mesmo que ter essa diversidade para ser mais justo. Mais do que todos os slogans de uma igualdade que eu acho que nos fazem cair numa cegueira um bocado radical, é numa justiça que eu entendo que deve ser. E se já era assim no pensamento do meu avô, no século XX, podemos dizer no século passado, acho que já é tempo de pensarmos seriamente que devia ser-lo todos os dias no nosso tempo também. Falei nisto porque o meu avô é a ele que devo, talvez originalmente, o facto de ter acabado por nascer no entroncamento. Foi ele que ali se instalou, naquela que foi a rua da minha infância e adolescência. E aí deixem-me falar-vos das mulheres que eu fui seguindo. Da Luz, que teve a São e as 3 netas, todas mulheres com o seu Zé, que é muito orgulhoso de todas elas, da vizinha Antónia e da João, da menina Amélia, que sempre conheci viúva e menina, da vizinha Melitina, que é a avó da Patrícia, da Bela, que continua a ter das melhores análises da vida de todos os dias, que vingou com as suas convicções, querendo ficar no entroncamento, viver no entroncamento. Como todas estas mulheres para quem o entroncamento é mais do que a casa, a vida. Que levam as crianças à escola, que vão à médica ou à enfermeira no centro de saúde, que gostam de ir ao mercado, ou à baixa, como eu costumo chamar. Há uns anos, numa das minhas viagens de comboio, de que eu gosto, porque isto de ser de entroncamento, mesmo não tendo pais ferroviários, deve cá ficar qualquer coisa. Ao chegar à estação de Glasgow, na Escócia, eu vi escrito no chão, assim, por onde toda a gente estava a passar, em grande, estavam as palavras People make Glasgow. As pessoas fazem Glasgow. E eu pensei, sim, é isso mesmo. Podia estar escrito na nossa estação. A cidade é para as pessoas. A cidade são aqueles que a fazem todos os dias. E se puder deixar uma última nota de desejo de futuro, eu talvez escolhesse a segurança. Não estou a falar de crime ou de polícia, estou a falar na segurança do ponto de vista de uma confiança, de poder fazer uma cidade em que dá gosto de viver. Para que todas estas mulheres de quem falei e todas as outras de que não falei, mas que eu tenho como exemplo e carinho na minha aprendizagem, e todas as outras também, se sintam seguras. Na escola, as crianças tenham essa confiança de crescer com a liberdade que eu hoje reconheço que tive. Liberdade de escolha, liberdade de pensamento, me faz pensar assim. Acho que esse deve ser um trabalho da autarquia, conseguir que as pessoas se sintam seguras numa cidade. Isso pode ser feito de muitas formas, mas a magia de ser autarca é talvez isso mesmo. E já agora falo no assunto, a política. A política é feminino. É também o que interessa. Acho que damos demasiada importância aos políticos e não às políticas. E com isto não estou a falar de mulheres em cargos, estou mesmo a falar das escolhas e opções que são feitas. Essas escolhas de políticas. E já que vem a propósito, só mesmo uma nota final, votem. Não se demitam de votar. Temos um país para construir. As pessoas fazem um país. O entroncamento que deu exemplo. Pensemos que até ainda há não muito tempo as mulheres não podiam votar. Não tinham esse direito. Nem que seja por todas aquelas que lutaram por isso,
devemos não deixar por mãos alheias o que nos cabe decidir. Mulheres e homens. Homenageiem as mulheres também dessa forma. Obrigada por este tempo todo, espero ter contribuído para este debate, para esta conversa. Um abraço a todos. Continuem a fazer a vossa cidade como a vossa casa. As pessoas fazem o entroncamento. Um bom depoimento para abrirmos este nosso olhar sobre o entroncamento. Graciete Rosa, vou dar a palavra à professora aposentada da Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa e artista plástica que nasceu no entroncamento. Força. Sim. Bom, boa tarde a todos. É para mim uma honra receber este convite da Câmara Municipal do Entroncamento e participar nesta interessante conversa. Agradecendo ao Sr. Presidente da Câmara do Entroncamento, Dr. Jorge Manuel Alves de Faria, à Sra. Vereadora da Cultura, Dra. Tília Nunes, e ao moderador, jornalista António Miguel. Tenho algumas imagens da minha obra plástica para mostrar, que tento caracterizar. Apresento currículo, nasci em 1948, no Entroncamento, onde fiz a 2ª classe. Aqui começou tudo. Dificuldades, jardins para os meus olhos, cruzamento de cores com a luz, pedaços de sonho e que sonho, o despertar para a vida. Obtive diploma de cursos de desenhador, gravador, litógrafo, complementar de artes dos tecidos, na Escola de Artes Decorativas António Arroio, em Lisboa. Estudei na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Fiz prova pública de Tecnologia de Materiais Específicos de Cerâmica na Universidade de Aveiro. Realizei monografias com o título Estudo das relações entre criatividade e motivação em alunos na disciplina de Educação Visual. Diplomei-me com licenciatura de qualificação para o exercício de outras funções educativas em orientação educativa. Concebi figurinos para a peça O Destino Morreu de Repente, do escritor Alves Redol, apresentada no Teatro do Povo de Vila Franca de Xira. Bom, estamos agora no ateliê de Graciete Rosa. Este é o meu espaço habitado de artes plásticas, escultura, tapeçaria, pintura, mas vamos por partes. A escultura, comece pela escultura. Estas que observam foram realizadas por mim na qualidade de aluna da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, numa proposta académica na cadeira de Artes Plásticas. São peças executadas em chapa de ferro e cromadas. A tapeçaria. A fase da tapeçaria, ou relevos, nos anos 80, foi uma investigação a que me propus trabalhar durante algum tempo. Ela acentuou a expressão do rigor e do intimismo, onde comunico o sentido da familiaridade das minhas vivências numa paciente procura estética que autonomiza o meu trabalho, legando-me como complemento de um evidente sentido plástico. A articulação de tons, no redondo, das formas, assumindo o branco em toda a sua plenitude. A simbiose entre a estrutura formalmente definida e a liberdade dos percursos posteriores põe em diálogo aberto a técnica, os materiais, a espiritualidade, o perfeccionismo, num jogo que implica a conivência da luz e da sombra para que o fascínio aconteça. É o tatear da matéria dividida em planos num grito de sensações, no encanto lúdico e sedução permanente, na sobreposição de transparências. São passagens de fortes contrastes, de estruturas e fundos firmes, na leveza do exemplar do tecido, pureza e sensualidade sublimada nos recortes indefinidos. Pintura. As imagens que se seguem são pinturas que remetem à investigação que realizei para as tapeçarias que já apresentei. Estas pinturas estão sob um suporte onde são aplicados tecidos, envolvendo o espaço, e é sobre eles que a pintura se manifesta. Para penetrar e participar nesta proposta pictórica, supera um primeiro nível de análise, manifestando ideias, pensamentos e conceitos
plenos de paixão e de energia, contundentes na sua construção, no seu tratamento e na morfologia da existência. A sensibilidade, o gosto, o conceito estético levam-me à investigação e expressão em que a tecnologia vive exclusivamente da cor. Aproveita assim o suporte da tela enquanto fundo para projeto de formas cuja visibilidade se integra e enriquece o meu gosto. Procuro trabalhar sobre cores, estabelecendo a tonalidade e desenhando a forma. Nesta fase figurativa, aproveito a pele sensibilizada da tela enquanto fundo para o meu projeto figurativo. Pinto formas humanas cuja visibilidade se integra e enriquece com um certo gosto pelo desfocar das imagens. Ajo sobre cores, elaborando a tonalidade, desenhando a forma que se unem para definir uma situação plástica. Em qualquer comportamento há sempre uma energia propondo uma construção, onde os meus sonhos e esperanças estão contidos em plenos gestos de harmonia, na correção de traços e na sobreposição de memórias. Seguem-se pinturas da fase abstrata, marcada pela musicalidade que a pincelada exerce sobre a tela. Esta fase é fortemente influenciada por um simbolismo metafórico, assinalado por desmaterialização das formas. Existe uma linguagem imagética na atitude imaginária que conduz a um universo lírico, inocente, por uma natureza em liberdade. Um universo de ternura em que o real e o onírico se cruzam. Exposição do entroncamento. No entroncamento. Na exposição de pintura que realizei no entroncamento, existem vestígios da memória sagrada. Título da exposição e inquietação que ao longo do tempo têm permanecido. Porque, no limite, a apetência máxima de todo o Criador é atingir o belo, o poético, o arrebatador, o sublime e o transcendente. As minhas representações na pintura e acrílico permitem teatralizações, a visão íntima, o apelo à luz, em torno do azul da anunciação e inquietação na ascensão e a contemplação do espaço sideral. Viagem ao paraíso e descida ao inferno. Tento recriar formas inesperadas que definem e transfiguram o corpo e paisagens oníricas que conduzem ao dinamismo primordial da formação do cosmos. Para as pessoas que estão aqui que não viram, esta foi uma exposição que esteve aqui na Galeria Municipal do Entroncamento, a qual me honrei em estar. Agora o currículo. Realizei 16 exposições individuais, tendo sido a primeira em 1989 na Galeria Tempo, em Lisboa, e a última em 2018 na Galeria Municipal René Bertolo, em Alhandra. Participei em dezenas de exposições coletivas em Portugal e no estrangeiro. Em 2003 obtive o prémio MAC da Tapeçaria no 9º aniversário do MAC, Movimento de Arte Contemporânea, em Lisboa, e em 2014 o prémio MAC de Pintura Hilário Teixeira Lopes, no 20º aniversário do MAC, Movimento de Arte Contemporânea, em Lisboa. Estou representada em várias coleções particulares e municipais, assim como em museus, destacando-se o Museu Municipal de Vila Franca de Xira e do Sabugal. Em Espanha, estou representada na Fundação Oertan by Zarra Tosac, Bar de Tagia, Bilbao, com tapeçaria, e na coleção do Ayuntamento da Amorbieta, Vizcaya, Bilbao, com um relevo em papel. Escreveram sobre a minha obra plástica alguns artistas, críticos de arte, como o pintor Edgar Xavier, escultor João Duarte, Dr. Porfírio Pires, Dra. Maria Antónia Fiandeiro, jornalista Almerinda Romeiro, Dr. Álvaro Lobato Faria, pintor Eurico Gonçalves e o investigador, membro da Academia das Ciências de Lisboa e da Academia Nacional de Belas Artes, António Valdemar. Refiro alguma bibliografia sobre a minha obra. Muito obrigada. De Fernando Infante do Carmo, Aspecto das Artes Plásticas em Portugal, Arte 98, livro de ouro da arte contemporânea em Portugal. De Fernando Pamplona, Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses.
de Manuela Sinek, Queiroz de Brás, Escultores Contemporâneos em Portugal, e a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, volume 2º. Foram feitas entrevistas em várias revistas, destacando-se a Casa e Decoração, número 81, julho de 1992, artigo da doutora Maria Antónia Fiadeiro. Filmografia. Também na Rádio e Televisão Portuguesa, destacando-se em 1991 e em 1994, entrevistas no programa Ponto por Ponto pelo jornalista Raul Durão. Foi produzido um filme no programa Entre Nós, da RTP, com a entrevista realizada por Raquel Santos, a Graciete Rosa Rosa, no ateliê, em 24 de abril de 2003. Outro filme do realizador Álvaro Queiroz, entrevista Graciete Rosa Rosa, no ateliê da Rua Dom Diniz, em Lisboa, em 16 de fevereiro de 2011. O filme de Maria João Soares, entrevista Graciete Rosa Rosa, no ateliê, em dezembro de 2017. Como mulher, agradeço esta iniciativa de participar neste evento, inserido nas comemorações do Dia Internacional da Mulher. Esta tem sido uma linguagem velada, mas, agora e sempre, a mulher no seu melhor. Não esquecer, a mulher no seu melhor. Por fim, estou à disposição para aquela troca de impressões, mas essa troca vai ser quando todos falarem. Aqui uma pequena alteração. Muito obrigada. Obrigado, Graciete. Ficamos a conhecer mais um pouco da Graciete, que será a pessoa talvez menos conhecida deste painel, mas agora daqui a bocadinho queremos saber o que é que a Graciete pensa e como é que a Graciete olha o entroncamento. Dou a palavra à Manuela Plato, não precisa de apresentações, de qualquer forma ela é uma professora aposentada e uma investigadora experimentada. Peço que seja breve para depois entrarmos então na Vou tentar. Ora bem, boa noite a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Eu começo por dizer que o meu percurso de vida, comparado com o das mulheres do entroncamento de hoje, é muito semelhante a muitos percursos que há aqui com o entroncamento. Portanto, se os fôssemos pôr lado a lado, não haveria grandes diferenças. Talvez, em vez de escolher, no meu caso, eu escolhi ser professor de português-francês, poderia ser outras disciplinas, mas os percursos são semelhantes. No entanto, são muito diferentes e eu vou explicar em quê. E é nisso que consiste, talvez, algumas singularidades da minha vida, que acho que tem alguma importância, tem algum interesse comunicar com as pessoas para dar a ideia de um entroncamento muito diferente do de hoje. E por isso é que um percurso que agora é normal, naquele tempo não foi muito normal. Acontece que eu vou andar para trás aí uns bons anos, uns 70 ou mais. E o entroncamento de há 70 anos atrás era um meio muito fechado e como é que eu ia dizer, intelectualmente pobre, digamos. Não era fechado em certas coisas, mas noutras era. E uma das coisas, mas isso era normal, porque era a estratificação social da época, é que havia determinados caminhos que não digo que fossem vedados, mas que não eram muito usuais para umas pessoas e eram usuais para outras. Acontece que o meu pai era operário da CP e, portanto, naquele tempo, naquela época, por exemplo, não era usual aqui no entroncamento as filhas dos operários irem estudar. Esse é logo o primeiro ponto. Ficavam em casa a fazer os enxovais para se casarem com outro ferroviário, não é? Era a propagação da família ferroviária. Ou ficavam à espera de um noivo, de um marido, ou então,
quando muito, poderiam ir para a costureira ou para a modista, aprender costura, ou muito raramente ser empregadas de balcão em algumas lojas que havia aí no entroncamento. Portanto, este era o futuro que se apresentava às meninas da minha época, com os pais ferroviários a trabalhar nas oficinas. Acontece que quem realmente mudou a minha vida, por acaso não foi só uma mulher, foram umas poucas, mas a primeira pessoa que dá um impulso decisivo para eu seguir outro caminho é a minha professora do ensino primário. Essa senhora era muito austera, tenho que dizer a verdade. Eu não me lembro de a ter visto rir ou sequer sorrir, mas eu gostava imenso dela. E tinha e tenho sempre como uma imagem de referência na minha vida. E ela mandou chamar a minha mãe e disse-lhe mais ou menos isto: esta menina tem que estudar. Mas a minha professora fez uma coisa na altura, destinou logo qual era o curso que eu ia fazer. Esta menina vai ser professora do ensino primário. Ora bem, eu não fui professora do ensino primário, como se sabe. Mas, naquele tempo, ser professor do ensino primário era algo muito importante. O professor do ensino primário, Salazar, dignificou bastante a vida dos professores, sobretudo a vida dos professores do ensino primário. E o professor do ensino primário, na época, era tão importante como o padre, o pároco ou como o médico. Eram as três figuras basilares, sobretudo das terras mais pequenas, dos meios rurais. Portanto, ela até me estava a destinar a uma vida muito bonita. Mas pronto. A minha mãe ficou muito satisfeita com a ideia. E as mulheres da família em geral também. E eu também. Para o meu pai foi uma surpresa, porque ele nunca tinha pensado no assunto. E, portanto, ele viu-se ali, apanhado na onda, em que todas as mulheres da família diziam: pois a menina tem que estudar. E depois a professora disse, e como a professora disse, tem que ser. Mas ele também não se opôs, e até colaborou. E foi-me matricular a Santarém. E, portanto, eu vou para o Liceu de Santarém e aí está a minha primeira singularidade. Eu fui a primeira filha do operário do entroncamento a ir para o Liceu de Santarém. Havia lá já a estudar uma rapariga do entroncamento. Mas estava lá hospedada. A família dela, o pai era contramestre, ser contramestre na CP era ter uma categoria superior, e a família materna eram os parrachos donos de uma serração que havia na rua 1º de Dezembro. Portanto, eram industriais, era gente com dinheiro, não tinha nada a ver comigo. Portanto, era outro nível. E, portanto, eu vou para o Liceu de Santarém e no Liceu de Santarém eu faço todo o curso liceal. Eu tenho a dizer que, embora possam as pessoas pensar como é que ela terá sido recebida no Liceu de Santarém, filha de uma soldadora, por aí, mas eu fui muito bem recebida. E o Liceu de Santarém, aqueles 7 anos, foi talvez do tempo mais feliz da minha vida. Abriu-me outras portas, outra gente, tive ótimos professores, ótimos colegas, ótimas turmas, e foi, na verdade, uma espécie de ar fresco que entrou na minha vida, comparado com o fechamento do entroncamento e com estes meios pequeninos em que toda a gente se conhecia, toda a gente falava da vida de toda a gente e toda a gente opinava sobre tudo e mais alguma coisa. O facto de eu ter ido para o Liceu de Santarém abriu um caminho que nunca mais fechou até hoje. E devo isso à minha professora do ensino primário. Agora, a história da escolha do curso. Eu, quando andava aí no 4º ou 5º ano,
ao seu moderador, quando estiver na altura, mande calar. Eu queria ver se isso não acontecia. Se isso acontecer, não dá para ver. Não é fácil. Eu estou a controlar. Porque depois podemos explorar essa história com as perguntas da plateia. Então, eu andava no quarto ao quinto ano e houve um piquenique organizado pela igreja no entroncamento e veio a juventude toda daquela época e havia lá uma rapariga que era professora do ensino primário há pouco tempo e tinha sido embora daqui lá para uma aldeia, não sei de onde, Trás-os-Montes, Beira Baixa. E ela veio de lá com umas histórias mirabolantes. Estava numa casa sem água, sem luz, fazia de professora, assistente social, enfermeira, limpava o nariz aos meninos, tinha que lhes tirar os insetos da cabeça, enfim. Era uma vida de missão, autenticamente, que muitos professores tinham naquela época. Eu fiquei muito impressionada com aquele relato. E pensei, não é porque eu não gosto de ensinar, mas não me vejo com uma vida dessas. E andei sempre a ver se fugia àquela sina de ir para a professora do ensino primário. Por sorte, tive uma deficiência à matemática. E o professor de matemática, que sabia que eu não queria ir para o ensino primário, até me disse, eu dei-te a deficiência que é para tu não ires para o ensino primário. O que é certo, não sei se foi por isso, se foi porque efetivamente eu não fiz assim um exame real. Eu fui para o 6º e para o 7º ano. E a minha mãe disse, então e agora filha, agora como é que vai ser? Eu disse, eu vou para os Correios. Para os Correios fica aqui no entroncamento, ganha-se muito bem e é um serviço muito agradável, estou a atender o público. E ela, com aquela história dos Correios, não ficou muito convencida, mas deixou-me ir. E é criado, há uma reforma no ensino de um ministro chamado Galvão Teles e é criado pela primeira vez o ciclo preparatório obrigatório. E ao criar o ciclo preparatório obrigatório, esse ministro cria também pela primeira vez o ensino superior público. Não era o bacharelato que vocês conhecem, mas era um curso universitário de 2 anos que permitia a esses professores dar aulas no ensino preparatório. E foi esse curso que eu fui fazer. Eu fiz esse curso em Coimbra e Coimbra veio a ser uma nova porta aberta na minha vida. Entretanto, não se importa, vamos ficar por Coimbra agora ficamos aqui e depois continuamos. Já vamos continuar, está bem? Vou reparar para ouvimos aqui um bocadinho a Paula Carloto, que é jurista, política, foi ex-deputada, neste momento é responsável por uma das casas comerciais mais antigas do entroncamento, se não a mais antiga, que é a Casa Carloto, e tem a palavra. Bom, em primeiro lugar eu gostava de me focar aqui em 3 pontos, mas há um ponto prévio que eu tenho que dizer. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada pelas intervenções que eu já ouvi. Eu não conhecia esta senhora, é sempre um gosto ouvir a história da professora Manuela Patu. É um orgulho ter uma Ana Geraldes na história desta terra e, portanto, para já, independentemente do resultado que isto dê, até agora já estamos todos a ganhar. Com este ponto prévio, eu gostava de vos dizer que gostava de falar de 3 coisas em concreto. Um bocadinho do meu percurso, porque é isso que é pedido. Um segundo momento em que eu olho para o entroncamento e um terceiro momento em que eu falo das mulheres. Em relação ao meu percurso, de facto o Miguel já fez globalmente aqui uma síntese. Eu nasci no entroncamento, fui aqui criada, fui sempre muito feliz, ainda sou muito feliz no entroncamento, gosto muito desta terra. Em especial das escolas todas por onde passei, não posso deixar de referenciar como especialmente positiva a passagem pelo ciclo preparatório do Dr. Rui de Andrade, onde tenho aqui 2 excelsas professoras de francês e de educação física, que muito me marcaram, 2 mulheres muito determinadas que muito me marcaram, a professora Helena e a professora Manuela Patu. Depois daqui fiz o percurso que toda a gente faz, fui para a faculdade, fui para a Católica, fiz Direito,
Depois também o que acontece à maioria das pessoas, só fiz direito durante algum percurso, depois a partir daí fiz tudo o resto, fui para a gestão, estive no setor empresarial do Estado, estive na política. Bom, fiz uma série de coisas que hoje em dia me permitem dizer que não estou nada arrependida de ter feito, porque se calhar se eu não tenho feito também não era a pessoa que sou hoje. Hoje, o que é que eu sou? Sou uma pessoa licenciada em Direito, com uma experiência política que está a fazer marca e comunicação, como estão a ver, isto não tem nada a ver, marca e comunicação. Estou neste momento numa empresa da qual sou coordenadora de relações institucionais. Portanto, relaciono com os stakeholders e, portanto, é essa a minha atividade semanal. À sexta-feira à noite, visto a farda de comerciante e venho para o entroncamento, onde, com muito orgulho, e nem posso falar muito nisso porque confesso que me comovo, dirijo uma das casas que é provavelmente uma das mais antigas do entroncamento, do distrito e eu diria do país, que já não deve haver muitas casas com 70 anos de história. História é essa que agora a professora Manuela Patu está a fazer o favor de me ajudar também a levantar e de alguma maneira a sedimentar para a história desta cidade. Segunda parte daquilo que eu vos queria dizer, porque eu acho que depois é mais giro, é quando começarmos todos a conversar, a segunda parte é como é que eu olho para o entroncamento. Bom, já vos disse este ponto prévio, eu gosto muito do entroncamento, eu sou muito feliz e sempre fui muito feliz no entroncamento. E quando olho e quando falo desta terra, só gosto de dizer coisas boas. E se mais não digo é porque tenho pena que não haja toda a gente a querer dizer muitas coisas boas e a aproveitar muitas coisas boas. Estão aqui autarcas com quem eu já tenho tido o privilégio de falar e eu acho que nesta terra, se há coisas que pecam, é por defeito. Nós temos um brutal acervo ferroviário, temos um fantástico museu ferroviário que não exploramos do meu ponto de vista como devíamos. Nós temos os fenómenos do entroncamento, eu agora em causa própria. Temos os fenómenos que muitas das pessoas que estão aqui presentes têm feito o favor de repescar da história antiga e colocar nos tempos atuais. São as nossas marcas e como nossas marcas nós devemos valorizá-las e potenciá-las para nos diferenciarmos. Eu acho que quem não pensa grande raramente será grande. E é nesse sentido que eu, por exemplo, em relação aos fenómenos e em relação ao acervo ferroviário, eu acho que nós temos no entroncamento um património imaterial do país. É por isso que nós temos de trabalhar e é um bocadinho esta lógica de pensar grande para fazer desta terra uma terra maior do que ela já é atualmente. Terceiro ponto, e para não me alongar muito, as mulheres e o relacionamento disto com as mulheres. A minha história como mulher é igual provavelmente a todas as mulheres desta sala. Se me perguntarem se eu senti por ser mulher alguns constrangimentos, sim, mas não por ser do entroncamento. Acho que era igual ter nascido no entroncamento ou ter nascido em Lisboa. Era igual. Se me perguntarem exatamente porque é que eu senti alguns constrangimentos, quer no acesso à vida política, quer no acesso à vida profissional, quer nas promoções, eu inicialmente tinha pensado em trazer um PPT daqueles que toda a gente conhece, mas como os dados também são de 2016, que nunca há dados atualizados, as mulheres continuam a ganhar menos, as mulheres estão mal representadas nos órgãos políticos, já todos sabemos isso, era só uma questão de ter trazido as estatísticas para confirmarmos. Isso acontece porquê? Repito, não é por ter nascido no entroncamento que isso me aconteceu a mim ou a alguma de nós que aqui está. Aconteceria em qualquer parte do país. Acontece por duas razões do meu ponto de vista. Uma delas foi aquela senhora, a professora Maria Helena, que um dia me chamou a atenção. Eu era um bocadinho rebelde, agora não sou, agora já sou uma brincadeira. E então discutia muito e falava com os professores e tal. E uma vez lembro-me de estar com a professora Maria Helena a falar, e por isso é que eu estava a dizer que eu até estava a pensar o que é que ia falar e eu lembrei-me de si, curiosamente está aqui hoje. E lembrei-me de estar a pensar, a falar com a professora e a dizer, o que é isto, as mulheres, E a professora, na altura, disse-me uma coisa que me pôs a pensar, que eu confesso que nem relacionei muito bem, porque a idade era outra, não é? Perguntou-me só isto. As mulheres educam os filhos homens da mesma maneira como educam as filhas mulheres? Eu confesso, eu era novita, e aquilo para mim ainda tinha um significado de facto relativo. E hoje, olho para trás e digo, obrigada, professora Maria Helena, porque essa é uma das questões. É a primeira questão. Há duas razões pelas quais as mulheres, ainda hoje, do meu ponto de vista, se automutilam nas suas promoções. Uma é educação e outra é networking. Networking é uma coisa que a gente só recentemente é que aprendeu a fazer. E, portanto, na política como na vida, os homens discutiam e decidiam as grandes questões
quando saíam todos das reuniões, iam beber um café ou iam beber uma cerveja, iam para a discoteca. Aí é que se decidia, quando a gente chegava às reuniões no dia seguinte, a política era assim, estava tudo decidido que eles já tinham estado juntos. Portanto, networking é uma coisa que nós mulheres nunca soubemos fazer. Começámos a aprender agora. Educação é outra coisa que, por muito modernas que a gente todas acha que somos, achemos que somos, não somos. Não somos. De facto, qualquer uma das mulheres que está nesta sala, e eu falo por mim, e faço um esforço brutal para isso, não me acontece que tenho uma filha mulher, que não estou a educar como homem, mas faço mais um esforço nesse sentido do que outra. Se nós pensarmos, uma filha nossa ou um filho nosso, ainda hoje, qualquer pessoa que está nesta sala, aos 20 anos, diz-nos, por exemplo, uma coisa simples: vou sair com o namorado, vou ficar à casa do namorado. Se for um rapaz, qualquer pai diz que bom, o nosso menino é um homenzinho. Se for uma rapariga, qualquer um de nós tem que fazer um exercício para não dizer: ai, que educação dei eu à minha filha. E se fizermos um exercício de facto verdadeiro, qualquer um de nós tem esta contingência. O que é que isto significa? Que por muita igualdade que a gente queira, por muita igualdade que a gente queira protagonizar, nós próprios estamos eivados de uma cultura, de uma educação, de um histórico que ainda nos molda muito na nossa conduta diária em relação aos nossos filhos e em relação às futuras mulheres, que são as nossas filhas e, em alguns casos, as netas. Com isto termino dizendo que, por exemplo, nesta matéria, eu sou absolutamente favorável às cotas. Acho que as cotas é uma alavanca que temporariamente deve existir para ajudar as mulheres a reposicionar-se e a culturalmente ganhar esta estaleca, desculpem a expressão, de olhar para todos estes temas na pureza da igualdade dos sexos. Muito obrigado, Paula Carloto. Foram aqui algumas deixas que vão possibilitar levantar e discutir algumas questões. E passo agora a palavra à jovem aqui da mesa, à Joana Ribeiro, que é técnica de serviço social e é coordenadora do CLDS 3G do entroncamento. Força, Joana. Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer ao município o convite que me foi endereçado e o reconhecimento que é feito a mim e às minhas camaradas de mesa, porque estamos aqui por algum motivo, alguém nos inspirou para estarmos aqui hoje, obrigada por isso. A minha história é a mais curta da mesa, também sou a que tenho menos idade, mas já tenho alguma coisa para dizer. Eu nunca saí do entroncamento a não ser para nascer e para me licenciar. Portanto, tenho feito aqui todo o meu caminho e orgulho-me bastante disso. Sou muito feliz no entroncamento e tudo o que faço no meu dia-a-dia é para tentar continuar aqui a fazer o meu caminho, a criar os meus filhos e a ver os meus amigos e a minha família crescer aqui. Eu sempre frequentei as escolas do entroncamento. Comecei a frequentar a pré no Jardim Escola João de Deus, que ainda hoje existe, portanto todas as escolas por onde eu passei, todas elas ainda existem. Estudei no Jardim Escola João de Deus, como já disse, estive na Escola Zona Verde, mas só estive lá 3 meses, porque a minha mãe decidiu tirar-me daquela escola porque aquela escola tinha muitos ciganos. Ironia dos destinos, hoje é um dos públicos com que eu mais trabalho e que adoro trabalhar. Portanto, não há como fugir àquilo que me está destinado. Fui para a Escola do Novo Futuro, frequentei o ciclo, frequentei o liceu, frequentei a Escola Profissional Gustavo Eiffel e, portanto, conheço muita gente deste agrupamento de escolas que hoje me faz um jeitão a nível profissional. Também é importante dizer que durante este caminho, o motivo pelo qual eu conheço muita gente, e ainda ontem a minha chefe me disse, a Joana é a pessoa que eu conheço, que mais pessoas conhecem no entroncamento e, portanto, há um motivo para isso. A minha mãe teve uma loja durante 27 anos e eu nasci dentro de um centro comercial, basicamente. Eu tinha 3 anos quando a minha mãe abriu a loja e portanto, eu nasci lá dentro. Eu conheço a Paula Carloto desde sempre, portanto, fui habituada a vê-la. E, portanto, eu conheci muita gente. Eu vendia na minha loja e em todas as outras. Portanto, eu vendi perfumes, eu vendi CDs, eu vendi roupa, eu vendi chocolates, eu tirei fotocópias porque eu conhecia toda a gente dentro daquele centro comercial, toda a gente me conhecia e, portanto, aquilo era a minha casa. E é por isso também que eu conheço muita gente. Fui para a faculdade quando tinha 19 anos e foi muito difícil os primeiros meses em Lisboa.
porque eu passava na rua, o meu trajeto da escola à faculdade, eu estudei na Universidade Católica, morava ali na zona do Saldanha, e para mim foi um choque gigante ir para Lisboa, porque no caminho ninguém falava para mim, como aqui. Eu vou da Câmara à minha casa e falo com 20 pessoas, e ali ninguém falava para mim, eu não falava para ninguém, e aquilo foi um bocado complicado. Pronto, depois começamos, eu sou uma pessoa de sorriso fácil, crio facilmente empatia com as pessoas, e a coisa começou ali a melhorar. Entretanto, tive colegas minhas que vinham passar fins de semana comigo ao entroncamento, não conheciam o entroncamento, mas onde é que é o entroncamento? Nós não ouvimos falar disso, isso deve ser um buraco. Aí aquilo caiu muito mal, buraco. Disse, não, vocês vão começar a vir comigo aos fins de semana, eu vou-vos mostrar o que é o entroncamento, eu adoro o entroncamento e vou-vos mostrar o que é que eu gosto do entroncamento. Bem, e tenho uma grande amiga minha, que ainda hoje é uma grande amiga minha, que começou a vir comigo ao entroncamento. E diz-me, pois, Joana, eu não percebo porque é que tu gostas disto. Isto não tem aqui nada. Tu não tens aqui um cinema, tu não tens aqui uma Zara, tu não tens aqui nada. Porque é que tu gostas disto? Nós não estamos a perceber porque é que tu gostas disto. E eu ouvi aqui e não tinha armas para me defender, porque de facto eu não tinha nada do que elas estavam a dizer. Até que em determinada altura, e porque tenho um mal corrente desgraçado, disse-lhes, pois é, mas há uma coisa que eu tenho no entroncamento que vocês não têm aqui, que são amigos de infância. E isso para mim é muito importante. Para mim ter qualidade de vida no entroncamento é poder estar a acompanhar todas aquelas pessoas que me fizeram crescer aqui. É poder chegar hoje a um jardim-escola, com o qual tenho que trabalhar, e ver filhos de amigos meus a crescer. É chegar a um hospital e ver colegas minhas que andaram comigo no liceu exercerem a sua atividade profissional. E isso para mim é muito importante, tanto a nível pessoal como a nível profissional, que me dá um jeitão. Porque a gente quer queira, quer não, e temos que assumir que quando conhecemos as pessoas, muito facilmente conseguimos resolver os problemas. O ser-se bom profissional daqui ou acolá também não é bem assim. Portanto, há aqui uma facilitação no conhecermos as pessoas. E isso para mim é uma riqueza enorme, muito maior do que ter uma Zara, do que ter um cinema. Ainda no outro dia, em tom de brincadeira, porque ela ainda hoje goza comigo com isso, tirei uma selfie com o bricomaché por trás. E disse-lhe assim, vês, já tenho aqui um bricomaché. E ela começou-se a rir e disse, pois isso de facto está a crescer. E disse, vês, e também tenho um museu. E ela disse, mas há aí um museu. E disse, olha, não sejas inculta, claro que há aqui um museu. Olha, tem graça que ela trabalha numa junta de freguesia, fora daqui, e disse-me, olha, realmente estou a precisar de um sítio onde levar os nossos idosos do centro do dia. Pronto. E agora vem, traz os idosos cá e as coisas vão fluindo. Portanto, e vai começando, tanto ela como outras pessoas, a reconhecer o que é que há aqui. Mas isto para dizer que as pessoas do lado de fora não conseguem entender o que é que nós gostamos aqui. E o que nós gostamos aqui não são as infraestruturas, é as pessoas que vivem aqui. O entroncamento é feito de pessoas, é feito de relações, e é isso que eu gostava de continuar a poder fazer aqui. Eu gosto de crescer aqui e gosto de vos ver a crescer aqui. E é isso que é muito importante a nível de desenvolvimento social, que é agora o que eu vou começar a falar também, entretanto. Em 2015... Um bocadinho mais rápido, pronto, para depois então entrar no diálogo, já que há muitos pontos. É? Pronto. Em 2015 fui convidada para ser coordenadora de um contrato local de desenvolvimento social, que é um projeto que a maioria das pessoas conhece, que atua a nível do desenvolvimento local, a nível do emprego, a nível da intervenção familiar, capacitação das instituições, ou seja, isto mexe com muita coisa, mexe com muitas pessoas, e a minha atividade profissional tem muito a ver com a minha maneira de ser. Portanto, eu também escolhi este curso pela minha maneira de ser. Eu não sabia bem o que é que queria até o 12º ano, eu não sabia o que é que queria, mas sabia que tinha que ingressar num curso onde eu pudesse lidar com pessoas todos os dias, muitas pessoas, e sobretudo numa lógica de capacitação, de poder ver as pessoas crescer. E foi um bocadinho por aí esse caminho. E ficamos por aqui. Ficamos, estava a começar a falar. Força. É só juntar uma pequena coisinha. Há 2 museus no entroncamento. Mas este é o mais recente. Qual que é? Não, o outro é capaz também de
na Baixa Mineral Peral. Qual é que é? Há um museu no regimento de manutenção do entroncamento. É pouco conhecido, mas existe. Temos que falar Bem, acho que essa foi uma boa referência. Há dois, realmente. Já. Só que esse também é mais restrito. Está aberto ao público, mas É restrito, é verdade. Não se admite não conhecer porque é restrito. Mas que existe. Sim, isso mesmo. Vamos então, eu gostava que quem está aí desse lado, e eu penso que há aqui bastantes questões que podem ser levantadas. Quem tivesse alguma questão que a colocasse agora, que é por isso que estamos aqui para olhar sobre o entroncamento, já ali há, e eu dou-te a palavra, duas pessoas, força. Tu, Manuel. É o seguinte, eu sou do entroncamento, nasci no entroncamento, viver no entroncamento e gosto muito do entroncamento. Mas há aqui uma faceta entre a Manuela e a Paula, uma geração, que é a minha, que é no meio, que não foi referida aqui, que eu gostava de chamar a atenção para isso. As mulheres no entroncamento nunca tiveram até Nunca tiveram vida fácil. Pelo menos até à minha geração. Depois, se calhar, também, mas por outros motivos, mas até à minha geração, não. Porquê? Porque até antes da minha geração, como a Manuela disse muito bem, quem queria estudar para além do primeiro ciclo, da escola primária, teria que sair do entroncamento. Na minha geração já não. Na minha geração já havia... Ela deixa-me só fazer um parênteses. Aí os homens também tinham o mesmo problema. Sim. É só para não se sentir excluído. Mas espera lá, eu vou combater isso. Entretanto, veio a Escola Industrial para o entroncamento. É verdade, uma secção de tomate. Para os homens e para as mulheres. O que é que veio para as mulheres? A formação feminina. Única e simplesmente para pôr uma menina, uma senhora, a ser boa de casa e pronta para casar. Exatamente. Portanto, não havia mais nada, não houve mais nada. O liceu só veio para o entroncamento pós 25 de abril. Portanto, não. Pós 25 de abril. Não, foi antes. O liceu. Eu andei ali na secção eu fui para tomar. Eu tenho um ano a mais de formação feminina. Porque a formação feminina, Eram 6 anos. para as mulheres, para ficarem a saber bem como é que era ser dona de casa, eram 6 anos, que dava equivalência ao 5º ano do liceu. Que depois tivemos essa sorte, nós mulheres, do entroncamento, que eu sou de cá e vivi esta realidade, tivemos a hipótese de ficar com equivalência ao 5º ano do liceu. Por isso é que depois, e por aí, muitas mulheres, muitos homens também, é verdade, mas os homens saíam e faziam o curso industrial, já com o intuito de ter uma profissão ou de poderem seguir esse caminho. Nós mulheres não, mas foi por causa desse curso industrial e por causa dessa formação feminina que muitas mulheres vingaram nesta terra, nomeadamente o serem professores do primeiro ciclo. Porque se não tivessem feito esse percurso, não tinham seguido, a não ser pura e simplesmente donas de casa, à espera do marido. E eu sou filha de ferroviário, sou neta de ferroviário, estudei mais tarde, porque sou do entroncamento, não estudei na altura certa. Senti muito bem o que era ser do entroncamento, porque tínhamos várias coisas contra nós mulheres. Uma delas é sermos estupibantes. A segunda é estarmos no meio de ferroviários e de militares. Portanto, as mulheres aqui, se queriam fazer alguma coisa ou ser diferentes, era muito difícil. Não quer dizer que agora não seja um bocadinho também, mas pronto. Mas nessa altura, até à minha geração, foi muito difícil. E só vemos raras exceções, como as duas pessoas e com mais algumas, que antes
de haver o curso industrial, conseguiram vencer na vida, porque com bastante força, me orgulha ter sido aluna de muitas delas, e inclusive é ser amiga de muitas delas, que dão-me essa honra, mas a minha geração, o boom foi maior porque tivemos a formação feminina. Portanto, esta parte ali entre a Manuela e a Paula, eu acho que também era bom fazer referência. Ok, força. Pois está ali a professora também. Em relação ao fechado meio ferroviário e ao curso da formação feminina. A formação feminina, no fundo, vem no seguimento daquilo que eu disse. Ou seja, a mulher naquele tempo era preparada para ser dona de casa. Era a finalidade do curso da formação feminina. Não, mas era aqui em todo o país. Em Lisboa é a mesma coisa. Em Lisboa, o problema existe em Lisboa. Em meios mais abertos se dispunha de outras opções. Eu só queria vincar isso porque estamos a falar sobre o entroncamento. Portanto, questões mas o entroncamento tem uma dominante que não havia em todo o país. Era uma dominante ferroviária em que havia... Era um meio operário que podia tirar... A maioria era ferroviária. A maioria era operária. E é evidente que os operários não tinham grandes possibilidades de mandar estudar os filhos. E o meu pai pôde fazer isso porquê? Porque tinha uma pequena oficina na rua Chaimite, por trás dos 11 Nidos, para onde eu ia quando saía da oficina da CP. E a minha mãe também fazia trabalhos, era bordadora e tudo mais. Portanto, havia uma economia paralela, familiar, que permitia, e eu ainda por cima era filho único, o meu irmão nasceu, tinha 10 anos, portanto, não era assim uma família muito numerosa, os meus pais investiram em mim, mas à contracorrente daquilo que era usual no entroncamento de então. E não há dúvida que, eu não faço ideia como é que o meu pai se terá sentido, se os colegas terão feito comentários, não tenho nenhuma ideia disso. Eu só queria deixar claro que esse problema existia no entroncamento na altura, tal como em qualquer vila ou cidade operária neste país. É preciso dizer que o entroncamento tinha um externato, que era o externato Mozinho de Albuquerque, que tinha muitas meninas lá a estudarem. Muitas meninas. E elas faziam, umas andavam no curso comercial, era curso comercial, outras, porque havia o curso comercial e a formação feminina. E o curso comercial já podiam ser cenógrafas, datilógrafas e essas coisas, de trabalhar para escritórios. E o externato Mozinho de Albuquerque tinha o curso licencial, tinha o comercial e tinha o industrial. Tinha os três. Quem tinha dinheiro punha lá os filhos. Era uma questão também financeira, monetária. Vamos a professora para pôr-nos aqui alguma Isto não tem a ver com as mulheres, não é? Mas tem, mas tem a ver com as hipóteses que foram dadas às futuras mulheres e aos futuros homens daquele tempo e que eram diferentes. Claro. Eram diferentes. Ok. Professora, faz favor. Eu queria começar com um problema que eu acho que é um problema muito importante para o entroncamento, que é o Museu Ferroviário. Outro dia fui a Coimbra, no Porto da Família onde estavam uns senhores que viajam imenso, de uma camada social bastante, e que resolveram vir outro dia ao Museu Ferroviário do Entroncamento. Os senhores estavam boquiabertos. Eles praticamente conheciam quase todos os museus ferroviários, estavam admirados como em Portugal havia um museu ferroviário com a categoria que este tem. O que não é divulgado. Ninguém sabe. Estes senhores acabaram por trazer depois um outro grupo que ficaram encantados. Eu acho que um apelo à nossa autarquia que de facto se faça propaganda, se faça turismo ferroviário. Nós temos capacidade para isso. Eu acho que, eu não vou muitas vezes ao estrangeiro e ainda bem, talvez. Nós chegamos ao estrangeiro, somos tão bons como eles. Nós temos capacidade de ser tão bons como os outros. Nós é que temos que lutar. Eu acho que o português
é um bocado, deixa andar. Ele deixa andar. Hoje há coisas que não se justificam que o nosso povo não tome outra atitude. Portanto, eu acho é que a autarquia tem que bater para que este museu seja conhecido, porque é de facto muitíssimo bom e pode trazer grande vantagem à cidade. E a cidade depois também terá que acompanhar esta evolução, um bocadinho mais limpa e outras coisas mais que devíamos ser. Se for falar ao Maria da Paula, no meu tempo que eu estudei, era assim. Eu nunca tive colegas meus. Os rapazes eram para um lado, as rapazes eram para o outro. Isso santa paciência. Por isso eu comia os rapazes no lado e a gente só via os borrachinhos lá do outro lado. Ai, se a gente dissesse a Deus cá deste lado, Deus me livre, não é? Portanto, a educação... Ficava um castigo. Sim, lá a freira do colégio, aqui de alguém. Portanto, esta convivência que hoje existe entre homem e mulher, no meu tempo não existia. Éramos muito afastados. Eu lembro-me que a Manuela disse que o Salazar fez um benesso aos professores do primeiro ciclo. Eu fui professora do primeiro ciclo em 1957, já estou bastante velha. E era assim, as mulheres só podiam dar aulas aos rapazes e às raparigas. Os homens só podiam dar aulas aos rapazes. E as professoras, nesse tempo, que ganhavam pessimamente, ganhavam qualquer coisa e não ganhava férias, etc, não podia casar com quem queria. Eu não podia casar aqui com o ferroviário. Eu tinha que casar com um homem com um ordenado igual ao meu. Era isto, eu nem podia ser, nem no amor não havia. Pois, essa é outra história. Essa é outra história. Portanto, nós fomos também criados para ter o homem, a minha geração, e sobretudo no lá para cima da zona de Viseu, o homem como objeto muito à parte. Pronto. Conviver com os homens era muito complicado. Acho que isso foi um erro grave e outro foi que a mulher também não soube impor-se como devia ser. Não soube usar calças e afirmar, e acho que isso que devia não resolve. A mulher intelectualmente tem capacidade tanta ou mais que o homem. Mais nada. E o homem, esta coisa agora da violência, quando casei aqui com este senhor, disse-lhe assim: se algum dia me bateres, ficas avisado que levas as respostas. Isto agora é uma guerra, ficam caladas, não pode ser. Há de facto uma geração. E eu noto hoje uma diferença mundial. Quando é que eu no meu tempo de jovem podia ir almoçar ou lanchar com um colega da cidade de Viseu? Deus me livre. Ficava logo. Estava logo rotulado. Estava logo. Ok. Hoje há muitas coisas boas, já, graças a Deus. No seguimento, há mais alguém? Já agora é só um bocadinho. Eu só queria aqui fazer uma perguntinha à sua esposa, à Gracia, para integrar isto. E é uma coisinha muito simples para uma resposta curta. Como é que viu o entroncamento? Quem cá nasceu e teve cá até aos 7 anos. Como é que viu o entroncamento nessa altura e como é que o vê agora? Pois, eu tenho uma experiência bastante diferente do que vocês aqui falaram, os colegas aqui falaram. No entanto, há uma coisa que eu tenho que dizer, quer dizer, tenho diferente no sentido de que não tive um grande contacto com o entroncamento após estes 7 anos, até aos 7 anos que estive aqui. E depois eu tive, digamos, uma vivência um pouco saltimbancos, ou seja, eu estive daqui, fui para Torres Novas, de Torres Novas fui para Santarém, de Santarém, isto a viver, não é? De Santarém fui para Vila Franca, de Vila Franca fui para Évora, de Évora fui para Penela e de Penela vim para Lisboa e vivo em Lisboa há 40 anos. Ora bem, isto é muito engraçado porque, portanto, eu fui imigrante dentro do meu país. Com os meus pais, o meu pai era comerciante, a minha mãe era doméstica e conforme eu disse, aqui durante estes 7 anos que aqui vivi, foram uns anos de dificuldades. E eu, apesar de só ter 7 anos,
Eu sempre fui muito observadora, muito sonhadora e uma pessoa muito triste. Mas recolhia todas essas coisas e fazia perguntas aos meus pais. Porque eu, já nessa altura, eu acho que nós somos todas pessoas e somos todas crianças, mas somos todos diferentes. E então, eu que tinha uma irmã, era bastante diferente de mim, eu interrogava-me com determinadas vivências que eu observava, com 7 anos. Pronto, depois saí e fui correndo tive este percurso com os meus pais, depois pronto, fui estudando em vários sítios, estive em Penela, que foi um sítio que me marcou muito e já agora gostava de falar sobre essa experiência, porque eu fui professora durante 38 anos, 20 dos quais acabei no Conservatório Nacional de Lisboa, mas percorri muitos sítios. E quando as colegas falavam, e aqui algumas também pessoas que estão a participar neste encontro, que diziam que aqui era desta maneira ou daquela maneira. Pois eu percorri estes sítios todos e acho que esta maneira era igual em todos os sítios por onde eu passei. Portanto, as mulheres e os homens tinham grandes dificuldades. E mesmo que fossem as várias fases sociais que existiam e diferenças sociais, por exemplo, a mulher era sempre a castigada. A mulher era a castigada, mesmo que tivessem padrões muito altos de económicos para viver, porque a mulher não podia ir ao café, como dizia muito bem, a mulher não podia ir ter um namorado, a mulher não podia ter muitas amigas, porque as amigas influenciavam, e portanto essa realidade é uma realidade que existia em todo o nosso país. Por isso tivemos um senhor que governou este país e que ainda hoje está nas mentes de quase todos nós. E isto porquê? Porque foram tantos anos ele a criar leis para que as pessoas fossem obrigadas a cumprir aquelas regras hoje, ainda em jovens, estão emanadas. Isto é triste de dizer, mas é verdade. Porque, de facto, eu tive muitos alunos, como todos os professores, e às vezes reparo que quando hoje se diz, não sei o quê, porque os meninos e as meninas são todos muito livres, não são nada. Não são nada. São fruto de uma educação que tiveram, em que os pais foram altamente subjugados e que naturalmente agora tentam deixar o menino e a menina irem para aqui, irem para lá, fazer aquilo que eles não queriam. Inclusivamente nas escolas, muitas vezes deparamos com situações que o pai e a mãe gostavam de ter sido isto e aquilo e aquilo outro, e não foram, por condição social que não puderam, e depositam nos filhos, no meu entender, completamente errado, a esperança de eles poderem ser doutores, engenheiros, médicos, bailarinos, jornalistas, não sei o que mais. E, portanto, isto equivale a quê? Eles não fazem por mal, mas é realmente uma forma de eles próprios, eles pais, poderem se identificar nas suas coisas. Também queria dizer que, e desculpe, se calhar estava a cortar a palavra, mas não, já são 8 horas. Está bem, mas isto eu tenho que dizer, desculpa, é assim. E também, o que eu noto de grande diferença aqui, e sinceramente é mesmo uma grande diferença, são nas estruturas. Porque quando eu saí daqui, eu tive realmente muitos anos sem vir aqui. Toda a minha família faleceu, eu só tenho aqui um primo. E portanto, ele até vivia também noutro sítio, embora tivesse aqui a sua casa, e muitas vezes eu, como vivia em Lisboa, visitava-o mais no outro sítio que era mais próximo de Lisboa.
E, portanto, tive muito tempo sem vir aqui. E quando eu aqui cheguei, eu fiquei francamente pasmada, é o termo. Porque, de facto, era museus, era bibliotecas, era tudo uma vida que eu achava que o Entroncamento ainda não tinha. Portanto, o município, os vários municípios que passaram por aqui estão de parabéns, porque de facto foram criadas situações aqui de dar oportunidade às pessoas de não saírem daqui. Não é preciso sair daqui para adquirir, digamos, aquele conhecimento que cada um de nós, certamente, quer adquirir. Obviamente ainda não há faculdade, aí a situação é outra. Podem ir, mas têm o serviço da cultura aos seus pés. Isto comparando com quando eu saí daqui. Quer dizer, não se pode comparar, é incomparável. É incomparável. E de facto, e certamente, as coisas irão evoluir ainda muito mais. Portanto, há bocado quando falava dessa Lisboa que desconhecia e que ao fim e ao cabo lhe dava toda essa situação de não ter os seus amigos e aqui é que os tem e não sei, e todo esse discurso que apresentou, pois é verdade, as cidades grandes é outro mundo. Têm de facto as faculdades, têm de facto não sei o quê, mas depois falta isso, que é de uma riqueza de facto muito grande. E aqui tem até essa possibilidade social que é muito importante, porque eu costumo dizer, pois são engenheiros, doutores e advogados e não sei o quê, mas essas pessoas, e até agora falando no conservatório, que são atores, bailarinos, isto e aquilo e aquilo outro. No fundo, essas pessoas não têm muito tempo para o social. E o social é realmente muito importante. A viagem, o terem de facto oportunidade de agregar conhecimento através da passa-palavra e da discussão e da realidade que podem conjugar, é se calhar muito mais importante, eu não diria muito mais, mas acrescenta valores que são necessários para estes debates que aqui podemos fazer aqui ou em qualquer outra parte do mundo. Portanto, eu acho que todos nós devemos estar, eu estou particularmente muito agradada com as vivências que aqui eu observo. Que, ao contrário, e peço desculpa se alguém, porque eu também senti isso e portanto também percebo isso. Não aqui no Entroncamento, porque eu tinha 7 anos a sair daqui, portanto ainda não tinha toda esta consciência, mas em alguns sítios por onde estive, por exemplo, em Vila Franca, que é um lugar que eu conheço muito bem, porque vivo lá há muitos anos com os meus pais, eu muitas vezes dizia aquilo que eu ouvi. E eu, pois, não sei o quê, aqui tão perto de Lisboa, isto não tem nada, isto não sei o quê, nos tais anos em que havia um senhor que não nos deixava fazer nada, como mulheres, não é? E, portanto, eu sou muito sensível a esses padrões. Os homens também tiveram, mas, por favor, não se queixem. Porque, de facto, comparando... Não, eu só me queixo com o tempo. Mas eu já me vou calar, porque senão se eu estivesse nesses padrões de valores entre a vivência da mulher e do homem, não saímos daqui. Por isso é que eu fiz este papelinho. Pois, porque realmente sou muito sensível ao lado social, às coisas que, de facto, nós não tivemos a oportunidade e tínhamos o direito de ter, porque eu hoje já sou velha, e sinto que houve parte de mim que me partiram. Com que direito é que esta gente antigamente, com que direito é que esta gente parte as pessoas e depois não se enxergam, e ainda por cima já morreram há 500 anos, como eu também costumo dizer, e essas coisas ainda são registros nos seus pais, por exemplo, nos meus já partiram, mas que também eram muito sensíveis a toda esta temática,
E, portanto, isto, meus meninos e minhas meninas, pessoas mais novas, deem os braços, deem a cara, deem o corpo e deem tudo, tentem mudar a vida, porque a vida é para ser vivida, independentemente de sermos homens ou mulheres, e que as oportunidades surjam para todos, porque todos temos direito a isso. Ok, obrigado. Eu antes de dar ali a palavra ao marido, está ali o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia que já tinha pedido, está bem? Não vi. Força. Me perdoa a mesa, Por mim está perdoado. mas eu olho para o cartaz, vim à espera, estou à espera, apesar da hora tardia, de vir ouvir, tirando a exceção, de vir ouvir olhares do entroncamento. Que me perdoem o diálogo das mulheres, isto é geral, não era só o entroncamento, me perdoem esse parágrafo, chamemos assim, mas ao olhares do entroncamento eu vim à espera de ouvir, provavelmente uma comparação de grosso modo, entre o que era o entroncamento antigamente, chamemos assim, e o presente, na área da educação, na área da cultura, na área da imprensa, e tudo o que neste momento abrange, na área da política, na área social, do entroncamento. Se a mesa me puder fazer uma breve resenha destas áreas e de outras, mas do entroncamento, do que era, do que tinha o ensino há uns anos e agora também tem, ou não tem, do que tinha a imprensa do entroncamento há uns anos e agora não tem, ou agora tem, do que tem a área social do entroncamento, que antigamente não tem e agora tem. Se calhar temos ciganos e temos uma área de multiculturalidade que se calhar nem imaginam quantas pessoas estantes têm este país cá temos. Isto é que eu pensava que a gente vinha tratar aqui, pelo tema do cartaz. Se me puderem dar umas palavras... Se tivermos mais 1 ou 2 horas, eu por mim aguento. Exatamente. Não é mesmo a intervenção dos currículos individuais de cada mas currículos não é o tema. Tudo bem? Faça favor. Não, eu queria lançar eu sou de Lisboa, genuinamente Lisboa, mas vim passar muito tempo aqui a um cantinho que se chama Atalaia, e eu, como vinha preso de lá da cidade, quando chegava aqui era um rebelde e andava por tudo o que era sítio. Portanto, andei por aqui e vinha passar férias aqui. Ainda tenho tios ainda na Atalaia. Portanto, o que eu acho, e quando era jovem, e agora também já estou velho, e o que eu penso é, eu queria falar sobre o futuro do entroncamento, que eu acho muito importante, o futuro do entroncamento para estas zonas que não estão muito no fundo, hoje em dia, pela globalização, pela a quantidade de informação que nós temos, etc., acho que já não é preciso sair dos sítios. O que é importante é agarrar nos sítios, que é o caso do vereador, não é? Não, mas chamo Filipe. Pronto, do Filipe. Que é o seguinte, quer dizer, nós temos hipótese de saber o que é que os outros estão a fazer. Qual é o museu aqui, qual é o museu acolá, qual é... Portanto, e agarrar, porque eu conheço mais ou menos o entroncamento, eu penso que o entroncamento tem pano para mangas, tanto na cultura, como até para o tal desenvolvimento do museu ferroviário. Pode haver super intercâmbios entre os museus estrangeiros com o nosso, haver mais participação nisto. Pode ter perfeitamente, há aqui uma pintora, há vários, há a Juca, também há vários, há o João Alfaro, há montes de gente, artista plástico, Alfaro. Há montes de gente aqui, e até mesmo das zonas aqui circundantes, que podem se juntar todos com a boa vontade uns grandes sonhos, fazer daqui um museu de arte contemporânea. Não é extremamente fácil fazer aqui um museu de arte contemporânea com as pessoas que existem aqui.
com algum conhecimento que alguém, até porque agora há protocolo, há com isto, há com aquilo, o entroncamento pode fazer protocolo com este e com aquele, com instituições, e virem aqui também, sei lá, por exemplo, eu estava-me a lembrar com o Sr. Presidente, pode-se fazer aqui um simpósio de escultura em ferro com os materiais velhos que os ferroviários têm para aí abandonados. Pode-se fazer, eu sou escultor, pronto, portanto eu já estou a fechar a base, mas isto neste campo. Nos outros campos, o entroncamento tem o mundo aos seus pés. Reparem, o bonito, não é? O bonito. Quer dizer, isto nem em Lisboa há. Nem em Lisboa há uma coisa como aquela. Porque em Lisboa agora está cheio de pessoas, está cheio de imigrantes, está cheio de turistas, está cheio de trotinetes e de trucas e não sei o quê. Aqui não há nada disso. Vocês têm qualidade de vida, que eu não tenho em Lisboa. E é estas hipóteses que vocês, todos juntos, do entroncamento, pessoas que estão cá e pessoas que estão fora, é o caso da Graciela, está em Lisboa, mas eu como vivo com ela, e quando ela veio cá fazer a exposição ao entroncamento, e já não vinha cá há não sei quantos anos, eu senti a felicidade que ela teve vir aqui expor. Porque era até, e depois ver a família, que já não via há bastante tempo e tal, ainda tem primos, etc. Portanto, há todo um caminho futuro a percorrer que vocês, ainda bem que vocês estão virgens, ainda bem que vocês não têm poluição aí. Quer dizer, poluição, quando eu digo poluição, engloba esta tralha toda. Quer dizer, é vocês, com calma, apresentarem as várias pessoas que podem ajudar, por paixão, e irem aos poucos nas várias áreas, na cultura, no ensino, etc. E é fácil. Não, hoje em dia as pessoas pensam que às vezes vai trazer cá um estrangeiro, não sei o quê. É extremamente fácil. É extremamente fácil com a vossa ligação à França e com a Alemanha, etc. Há sempre intercâmbios que se possam fazer. E é isso que é importante, é ver o que os outros estão a fazer. Não, se for preciso, copiamos. Se for uma coisa boa, copiamos. Se não for uma coisa boa, alteramos para fazer melhor. E eu estou convencido. Eu aposto no interior de Portugal. Aposto no interior de Portugal. Porque, eu digo, as pessoas de Lisboa, os meus grandes amigos de Lisboa, todos e todos, uns vão para o Alentejo, outros vão para aqui, outros vão para lá. As pessoas já não conseguem viver em Lisboa. Ok. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu não tenho responsabilidade nisto, mas os homens estão a tomar conta da plateia. Portanto, eu tenho que dar-lhe a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima e depois ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Ora, então, boa noite. O entroncamento é realmente uma terra de grandes costumes, de grandes mulheres, mas também de grandes homens. E isto no aspecto do tema, que é olhar o entroncamento. Tem sido assim que o entroncamento tem crescido, precisamente com grandes mulheres. Relativamente a algumas situações que eu vi aqui, sem aparência, ela tem a ver com alguns constrangimentos à época. A doutora Manuela Patu dizia que ela foi estudar, ouvi a Paula Carlota dizer muito bem, agora concordo que esta época vamos pensar na questão das cotas e tudo isso, mas houve aqui sim uma altura, e estamos a falar também para a filha que assim falou a Manuela, relativamente ao estudo. O ensino, e depois já vejamos aqui assim, que era tudo igual, para homens e para mulheres. Porque tínhamos um sistema político que nos obrigava a isso. Efetivamente, construíram-se muitas escolas e iam estudar quem? As meninas iam estudar, os rapazes iam trabalhar. Lembram-se disso. E quando foi na altura que abriu aqui o ensino secundário, eu morava no entroncamento e ia para Torres Novas, porque o meu pai era ferroviário. E estudava em Torres Novas. Umas vezes ia a pé, outras vezes ia andando, e alguma vez por lá arranjava 2 escudos para apanhar a caminhonete. As meninas também iam. Portanto, eu estudei em Torres Novas com a Fernanda Garcia, com a Fernanda Oliveira, com a Inocência. Estudei nessa altura. Só quando abriu aqui o ensino secundário oficial, em 1964, é que alguns regressaram, deixaram de ir de comboio para Tomar e para Santarém, e eu deixei de ir para Torres Novas. Começámos a estudar. E, como diz a Manuela muito bem, abriu-se o ensino secundário e um curso, porque tinha que ser cursos que não existissem na escola-mãe, ou seja, a escola industrial e comercial de Tomar. Isto era uma secção do entroncamento, mas pertencia à escola industrial e comercial de Tomar. E tinha que se criar cursos
que não existissem lá, que não fossem correspondentes. Embora houvesse ali sim uma parceria. Então o que é que criaram? Criaram precisamente a formação feminina para o entroncamento, com 40 alunas fundadoras e 80 alunos que regressaram da Deslocais, como vos disse, para o ensino eletromecânico. Um curso criado, não havia outro no país que tivesse conhecido na altura. Era eletromecânico. Foi o curso que eu tirei de formação média. Portanto, esse curso de eletromecânico. E então aconteceu o quê? As mantidas, portanto, que faziam formação feminina, tinham possibilidades de continuar a estudar. Portanto, depois iam para o ensino primário, ou iam para a faculdade. A maior parte dos alunos eram logo destinados ao quê? Ao reforço de operários da CP. E não se punha grande hipótese, a doutora Manuela, que pudesse estudar. Dos 80, 70 dos meus colegas foram imediatamente para as oficinas. Completaram o chamado 5º ano. Porque terminaram ali o 2º ano, o primeiro ano de formação, foram já para as oficinas da CP. Ou seja, para a antiga escola de Camões. Fazer depois o primeiro, segundo e terceiro ano de formação e seguiram para lá. E como a maior parte deles eram, efetivamente, filhos de ferroviários, que não era o meu caso. E atenção, que eu refiro também que na altura o entroncamento estava a ser uma cidade grande, mesmo em relação à indústria, nós tínhamos uma metalomecânica que era a terceira do país. Portanto, que era a Sonor. O meu pai trabalhava na Sonor. É onde está hoje, depois mais tarde foi a 7, e onde está hoje a unidade de cuidados continuados. Portanto, essa tinha 600 trabalhadores e a maior parte dos contentores do combustível que hoje se usam eram construídos aqui. Que era do alumínio, que era a cavalharia, e eram destinados para essas situações. Ou seja, pensar em estudar para o ensino superior era mais fácil para as meninas. Em minha casa éramos dois. Quem vai estudar é a menina e o senhor vai trabalhar. Estão a ver, doutora? O seu irmão foi estudar, não foi doutora. O senhor é que foi estudar. Portanto, aqui as situações não eram bem assim. À altura, hoje, as senhoras podem, para você, podem procurar, se o senhor atingir outros patamares, outras situações, têm todo o direito e acho que sim, que merecem. Mas na altura era igual para todos. A situação era esta. Olha que não, olha que não. Em 1975, 70, era assim. Ou seja, houve alunos que foram expulsos por falar com as meninas a menos de 150 metros da escola. A menos de 150 metros, alunos foram expulsos, colegas meus foram expulsos. As meninas nunca foram. Era sempre os alunos que eram. Como disse a minha irmã, foi estudar, mas não foi estudar. Eu não queria falar com as meninas, mas 150 metros não podia. E as meninas eram chamadas ao diretor. Não vamos entrar em algo que já é tarde, temos que ver. O que era contingências nessa altura? O modelo também foi estudar, ela foi. Hoje é fundamentalmente diferente, acho muito bem que as mulheres procurem. Hoje aqui homens têm que falar por outra situação que falaram assim, eu quando tinha 19 anos, tinha 19 anos, comecei a pensar, me disseram, tu não podes casar, porque a minha namorada era professora primária, porque eu na altura tinha um vencimento inferior a dela. Só por isso. Aí está a diferença. Está a ver situações. Portanto, nessa altura não deve poder, porque o patamar está igual para todos, a dificuldade é igual para todos, para os homens para as meninas. Votar, também nunca votei. Os meninos também não votaram, mas eu nunca votei. Eu só depois de casar, depois de sair, depois dos 75, é que fui permitido votar. Porque até lá não. Pronto, ok. Ezequiel, obrigado. Presidente, por favor. Sim. Peço que seja rápido, que é para... Sim, vou ser rápido, só uma questãozinha breve, talvez não provocação. Sou jovem ainda, mas não tão jovem quanto isso. E também sou criança e jovem em drogamente, porque eu tenho bem a ideia que os senhores que estão têm. Mas parece, vou conhecendo, falando, no ambiente do jovem cá, crianças, jovem cá, vou perceber. Eu tenho a ideia, relativamente à posição das mulheres, os problemas que foram elencados aqui são problemas gerais do país todo. É comum, as pessoas, há uma cultura que era dominante e que ainda se arrasta, é verdade. As pessoas vinham dos meios rurais, vinham para o entroncamento e traziam a sua cultura, as suas limitações, as suas autolimitações e vinham para uma tarefa que não conheciam. E se calhar isso contribuiria para reforçar esse receio, não ir à rua, não ir ao café, não falar, etc. Mas de qualquer forma, parece-me
que se as pessoas tivessem permanecido nesses meios legais, teria sido muito pior. Ou seja, dá-me a ideia que o entroncamento foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade para as mulheres e para os homens que encontraram trabalho, mas penso que as mulheres encontraram aqui espaço depois de se integrar realmente, oportunidades que não tinham descido, espaço de trabalho, de convívio, de encontro, é uma terra de pessoas diferentes, de espaço de transporte. A localização permitiu realmente muitas pessoas que estudaram, que se realizaram, que se emanciparam. Isso não teria acontecido se continuassem na Beira Baixa, no Alentejo, no país fora. Portanto, eu penso que era esta a ideia que tinha no debate, olhar sobre as oportunidades, o que o entroncamento foi para as mulheres, uma vez que nós somos mulheres, e portanto contesta um bocadinho esta ideia, enfim, lamechas, coitadinhos nós, ficámos trancadas, isso era assim de um lado, e muito pior noutros sítios. Penso que, ao contrário dos sítios, as mulheres, no tiveram oportunidades que outras mulheres não tiveram. E acho que isso deviam conhecer, não só conhecer. Obrigado. Eu tenho aqui as oradoras aqui a pedirem-me a palavra e o adiantado da hora também não nos vai permitir, aliás, porque não temos serviço de jantar, portanto, não sei se estavam à espera, mas acho que a organização não tem previsto. Eu só queria aqui... Há chá e bolos, pronto, já não é nada mal. Eu não estou aqui para falar, mas eu antes de dar a palavra aqui, e vamos começar pela Manuela Platu, eu só queria realçar aqui dois aspectos. Afinal, eu ouvi aqui dizer a duas pessoas que estão aqui que são felizes no entroncamento. Eu prefiro da opinião do Presidente da Assembleia Municipal que eu não nasci no entroncamento, nasci numa terra por onde a Graciete passou, que foi Vila Franca de Xira, depois fui para Lisboa e estou cá desde os 10 anos, portanto já estou cá há 50 anos. E também tenho essa noção que as mulheres aqui tiveram mais facilidade em viver esses tempos difíceis do fascismo. Porque estudei em Tomar e Tomar era uma sociedade muito mais fechada do que o entroncamento. Aqui as mulheres começaram a ir ao café muito mais cedo que iam a Tomar. Portanto, eu acho que as mulheres aqui tiveram alguma sorte em ter nascido e em ter vivido e ter alguma experiência no entroncamento. Não é a minha altura de falar, Manuela. Só lhe peço que faça. Eu acho que não voltamos a Coimbra, já não. Coimbra já está muito para trás. É só para acentuar o seguinte: o meu testemunho de vida é de uma época já muito para trás. Eu nasci em 1940 e, portanto, vocês têm que ver que eu estava-vos a falar da década de 50, 60. Isso já lá vai há muito tempo. Portanto, eu quis retratar um entroncamento que vocês já não conheceram. Mas isso não quer dizer que o entroncamento fosse mau. E a prova é que eu nunca me mostrei, nem feliz nem infeliz, no meio disso tudo. Mas fiz o meu caminho, fiz a minha vida e não houve entraves. Pelo contrário, eu até posso dizer mais, eu fui a primeira bolseira no estrangeiro, aqui no entroncamento. E não houve problema nenhum nisso, pronto, fiz essa caminhada e nunca senti que alguém me estivesse a pôr impedimentos, nem socialmente, nem familiarmente. O entroncamento foi evoluindo e nós ouvimos estes testemunhos todos, fui fazendo a sua caminhada, algumas vezes com as dificuldades que nós ouvimos, mas é assim que as terras caminham. Nós tivemos aqui testemunhos de mulheres e de homens, o que é normalíssimo, porque o que fez o entroncamento foi exatamente o trabalho conjunto das mulheres e dos homens. E, portanto, acho que nesta complementaridade que não começamos com mulheres e, pelos vistos, vamos acabar com um homem, não é? Não. Temos que ir até à meia-noite. É isso. Temos autorização para estar à meia-noite, mas eu não acho muito correto. Portanto, vou dar aqui a palavra à Paula. Eu tenho muita dificuldade nestas coisas do contrarrelógio, porque estava aqui a tomar notas e tinha muita coisa para dizer. Vou-me priorizar em dois tópicos. Primeiro, em relação a esta nossa colega, dizer-lhe que eu também nasci aqui, estive aqui enquanto foi possível estar aqui, depois fui viver para Lisboa, onde tenho permanecido até aos dias de hoje.
e acho que a grande diferença daquilo que disse no acrescentar valor às nossas vidas, é que de facto com o curso da nossa vida, aquilo que para nós é acrescentar valor são os afetos e não a informação e a cultura. E portanto para mim, e acho que é isso que um bocadinho a Joana também quis dizer, quando chegamos a uma certa altura e olhamos para trás, o que sobrou de importante verdadeiramente nas nossas vidas foram os amigos de infância, foram os afetos, foram os relacionamentos, mais do que toda a informação que a grande cidade e a grande urbe... Não, acho que disse, mas eu queria complementá-la no sentido de dizer que isso é um bocadinho fruto da nossa própria experiência pessoal. Exatamente. Segunda questão, eu aceito sempre um bom desafio. E, portanto, não vai ficar sem resposta, porque isso até parecia mal, não é? Embora a gente não saiba o que é isto de parecer mal também, mas pronto. O que é que era o entroncamento quando eu daqui saí? O que é que foi o entroncamento ao longo dos tempos que eu aqui tenho vindo, sempre aos fins de semana, à sexta, de sexta a domingo? O que é que eu tinha, o que é que eu não tenho, o que é que eu gostava de ter? Vou-lhe dizer, durante os tempos que passaram, eu ganhei imensas coisas no supermercado, no entroncamento. Ganhei montes de supermercados. Ganhei um museu, ganhei parques de treino e desportivos, ganhei, eu até tomei nota que era, ganhei etnias, ganhei mais pouco, mais etnias, ganhei imensas coisas. Houve uma coisa que eu perdi, e que era verdadeiramente a única coisa que eu gostava, que todos nós colaborássemos para ganhar. Eu estou disposta a isso e estou a fazer a minha parte. Eu queria que o entroncamento ganhasse aquilo que perdeu neste tempo, que foi bares, juventude, animação para as camadas mais novas e, sobretudo, ganhasse no centro desta terra vida e futuro, que é aquilo que ele perdeu. Era isso que eu gostava que ganhasse. Daquilo que for possível da minha parte, contou comigo. Futuro e vida no entroncamento, que era aquilo que a gente sentia quando aqui chegava. Eu vou-vos contar uma história que contei já a algumas pessoas nesta sala. Primeira vez que a festa do entroncamento da cidade passou para aqui, portanto mais recentemente, eu cheguei de Lisboa a uma sexta-feira e chorei. Isto de facto deve ser da idade, a gente depois chora. Eu olhei para a pedonal daqui de cima até lá abaixo e vi um mar de gente. Não via isso seguramente há 15 ou 20 anos nesta terra. Fez-me impressão, gostei, é possível. Ora, se é possível fazer isso quando há festas, se calhar é possível fazer isso noutras ocasiões. É preciso pensar, é preciso imaginar, se calhar aquele senhor tem razão, é preciso ousar, é preciso ter a coragem de dizer, vamos lá tentar fazer uma coisa qualquer que nunca foi feita, para ver se isto funciona. Eu o que gostava e o que queria era isso. No meio desta terra, eu sei que temos muitas coisas melhores ou muitas coisas piores, provavelmente muito melhores todas, no meio desta terra eu queria vida e queria futuro. Era o que eu queria. Sr. Presidente da Câmara, se por acaso tiver bons ouvidos, agradeço que tome nota deste pequeno registro. Vamos ouvir a Joana a complementar mais o seu depoimento. Vou complementar agora o que a Paula disse. E é por acreditar nesse futuro e nessa vida que fala, que é possível ir buscar lá atrás, dar aquela continuidade que nós jovens também queremos, nós jovens de cá também queremos que a cidade tenha. É por acreditar nisso que eu gosto do entroncamento e não desisto do entroncamento. É a cidade que me faz feliz, é a cidade onde não me falta nada, e se me faltar alguma coisa, num instante me ponho aqui à volta, porque temos bons acessos a tudo o que é cidade, e é por isso que eu faço questão de cá continuar e que me orgulho de dizer que sou daqui. Não sou como muitas pessoas que eu às vezes ouço de onde? Sou do Distrito de Santarém. Não, sou do entroncamento. Orgulho-me disso e contem comigo também para fazer o entroncamento crescer. E agora terminava com uma frase, não sou muito destas coisas, mas acho que faz sentido. Não há lugar nenhum mais bonito e mais confortável do que aquele onde nos sentimos amados e onde nos sentimos a crescer. Bem, e perante uma frase destas, o Sr. Presidente vai terminar, mas antes disso... Não, mas é melhor, Portanto, força. Então diz. Eu só queria uma nota, porque obviamente que eu partilho aqui da maior parte das opiniões e penso que os tempos foram difíceis para todos, mas também penso que foram mais difíceis para as mulheres, mas não terão sido mais difíceis para as mulheres, especialmente no entroncamento relativamente a outros pontos do país.
E esta só queria dar uma nota, porque eu acho que as mulheres e os homens no entroncamento tivemos também a sorte. Nós falamos muito que somos uma cidade ferroviária. E eu tenho dito muitas vezes que o facto de sermos uma cidade ferroviária fez com que esses ferroviários que vieram das aldeias, que ousaram sair de um espaço de conforto para algo incerto, vieram para uma indústria de ponta. A ferrovia é em todo o mundo uma indústria de ponta, e tinham um desejo, um objetivo: que o seu filho e a sua filha estudasse. Pois as condições sociais permitiam mais que os filhos ou mais que as filhas estudassem mais ou menos. Mas esse penso que é uma característica que faz de nós diferentes, que hoje, por exemplo, não se verifica tanto. Porque os novos imigrantes que chegam à nossa cidade já não têm essa característica de ser pessoas com ambição de melhorar a qualidade de vida e de dar a melhor educação aos seus filhos. Podem, às vezes, até ter a ambição de funcionar melhor que o sistema. E podemos estar a ter, na nossa cidade, recentes imigrantes, ou recentes, quando eu falo recentes, estamos a falar de pessoas que vieram há 10, ou 15, ou 20 anos, não vieram há 50, há 100, ou há 70, ou há 80 anos, e podem ser gerações que não têm esta visão de é importante proporcionar educação aos nossos filhos. E isso foi um valor que as nossas gerações antigas tiveram. E por isso é que nós, homens, nós mulheres, das nossas gerações intermédias, há muitos que conseguimos estudar, quer homens, quer mulheres, mais certeza que no resto do país, por causa dessa característica societária. Já agora só também outra nota, que obviamente que eu gosto muito de ouvir Paulo, a professora Helena, e são desafios que nós temos diariamente. Eu ontem estive na BTL, onde foi apresentado o segundo festival, a segunda edição do Steampunk, que é um festival que a mim também, quando me apercebi o ano passado o que era, não percebi bem, mas que eu penso que há de ser o grande festival de referência da cidade do entroncamento nos próximos anos, associado à ferrovia. Vai ser em setembro, vai ser na nossa cidade. Foi o ano passado, foi a primeira vez que temos um festival desses no nosso país. Este ano vai ser a segunda vez. O museu, com este formato, abriu faz 5 anos em maio. É pouco tempo. Mas o percurso já foi muito importante fazer-se. E obviamente todas as pessoas que vêm cá têm aquele ar de espanto porque estão perante um equipamento fabuloso. Agora ainda não conseguimos sequer que a grande maioria da nossa cidade fosse ao museu. Eu se calhar não vou fazer essa pergunta, mas há aqui pessoas na sala que ainda não foram ao Museu de Tristeza. E eu digo, vão e recomendo aos seus amigos. E obviamente nós estamos a trabalhar arduamente para trazer jovens para a nossa cidade, recuperar a vida no centro da cidade. Repare, nós estamos a concluir um equipamento, dois equipamentos que é o mercado, está dotado com um conjunto de ofertas para trazer jovens. O cineteatro vai estar concluído dentro em breve para trazer jovens. A semana passada, o rap da Paula, a semana passada aprovámos um novo loteamento empresarial para o entroncamento, com 17 lotes, para trazer indústrias, para trazer emprego, para que as pessoas da nossa cidade cá fiquem e, como a Joana diz, e bem, querem viver cá e nós queremos, porque eu também partilho. Eu recordo, eu quando vivi ou estudei em Lisboa e ao fim de semana ia para o entroncamento, então, mas o que é que vais fazer para o entroncamento? Tem lá os amigos. É lá que me sinto bem. E portanto é isto que nos une. E nós vamos trabalhar em conjunto todos para mais emprego, mais riqueza e mais qualidade de vida. É evidente que muitos de nós continuaríamos aqui quanto mais tempo, mas acho que é melhor terminarmos. Foi agradável, foi o debate possível. É evidente que muita coisa ficou por dizer, muitas mulheres ficaram por falar e muitos assuntos aqui ficaram por tratar e por ser abordados. Da minha parte, muito obrigado. A todos uma boa noite e um bom fim de semana. Não se esqueçam que aquilo que querem estar.